Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam no coração de todos os irmãos, aqueles que estão aqui no templo, os que estão em casa. É sempre uma alegria podermos nos reunir para servir e adorar ao Senhor. O que nos torna a igreja não é o simples desejo de adorar a Deus. O que nos torna igreja é o ajuntamento com esse propósito. O Wilbert sozinho não é igreja. Você sozinho não é igreja. Nós somos igrejas a partir do momento que nos ajuntamos. E hoje estamos aqui como igreja. E Deus olha para a igreja de uma maneira muito especial, de maneira carinhosa. Existem algumas metáforas atribuídas à igreja que nos revelam o quanto Deus aprecia o ajuntamento das pessoas. A Bíblia chama a igreja de noiva, noiva de Jesus. Noiva por quem Jesus é capaz de morrer por ela. Imagine o amor que Jesus nutre por você quando está reunido com outras pessoas. E dentro desse ambiente de amor, de carinho e de acolhimento de Jesus, eu quero compartilhar a palavra relatada no livro de Jó, mais precisamente no capítulo 1, a partir do versículo 14. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 14. Ouça a palavra de Deus. Eu estarei lendo na Bíblia Nova Versão Internacional. É uma dentre dezenas de versões e traduções que nós temos na nossa língua. E eu lerei na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, o livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Por favor, se sentem, por gentileza, por favor. Se algo pode dar errado, vai dar errado. Se algo pode dar errado, vai dar errado. Essa frase foi criada por um engenheiro das Forças Aéreas Americanas na década de 40. Esse engenheiro chamava-se Edward Murphy Jr.
Essas palavras, por incrível que pareça, não foram citadas aleatoriamente. Murphy as citou durante um experimento científico. Na realidade, foi uma conclusão desse cientista ao afirmar que se algo pode dar errado, vai dar errado. Essa experiência passou a se tornar uma espécie de lei científica, comumente chamada de lei de Murphy. Se você acessar o Google, você vai ver essa lei descrita, a lei de Murphy, que afirma categoricamente: se algo pode dar errado, vai dar errado. Murphy afirma que se houver a possibilidade de algo ruim acontecer, acredite, esse algo ruim vai acontecer. Alguma vez você já se sentiu afetado por esse tipo de lei negativa na sua vida, no seu dia a dia? Você já teve a impressão que tudo conspira contra você? Nada do que você faz é bem sucedido, tudo dá errado. Você está na fila do supermercado, tem diversos caixas, e a fila que você escolhe para enfrentar, ela demora mais do que as demais filas. Repentinamente você resolve mudar de fila, e quando você muda de fila, a sua fila é a única que não caminha. Pelo olhar aqui do culto presencial, parece que alguns já viveram essa experiência. Você que costuma dirigir no meio de um trânsito ferrenho, com várias fileiras de carro, de repente você resolve tomar a fila da esquerda, e você olha para a direita, e a fila da direita começa a fluir. Você, sendo um motorista inteligente, resolve ir para a direita, e a fila da esquerda que começa a andar. Se você já viu uma experiência assim, Murphy previu isso que aconteceu com você. É a famosa lei criada por ele. Isso não acontece, segundo Murphy, nas coisas simples da vida. Segundo Murphy, isso pode acontecer com a tua saúde, com a tua vida profissional, com a tua família e em diversas áreas da vida. É como se você fosse para uma festa, onde uma pessoa está gripada. Tem diversas pessoas naquela festa, mas você é o único que contrai a gripe. É como se sua empresa anunciasse uma redução de funcionários. Um grupo de pessoas será demitido. E você descobre que está inserido nesse grupo. Você já foi afetado pela lei de Murphy? Eu gostaria de mudar o tempo da minha pergunta. Você está sendo afetado pela lei de Murphy? Você está tendo essa impressão que nada vai bem? Os negócios não fluem? Sua vida em casa é uma verdadeira confusão? Tudo que você põe a mão parece que dá errado. Se esse camarada Murphy fosse contemporâneo do nosso personagem bíblico de hoje, Jó, certamente ele diria que a sua teoria estava correta. Se ele presenciasse tudo aquilo que Jó vivenciou, Murphy diria: eu bem que avisei. Se algo pode dar errado, tenha certeza que vai dar errado. Jó, esse personagem bíblico, emblemático das Sagradas Escrituras, é alguém que vê o seu mundo desmoronando de uma só vez. Se os irmãos atentaram para a leitura que eu fiz, parece que Jó não tinha tempo para respirar. Para cada tragédia que acontecia na sua vida, praticamente de maneira simultânea.
No mesmo dia, ele vê os seus bens, empregados e filhos sendo destruídos. No mesmo dia, a sua empresa abre falência. Ele perde todos os seus empregados. E ele é obrigado a participar de um funeral coletivo de todos os seus filhos. Aqueles que já perderam um parente vão se identificar com Jó. Aqueles que já perderam filhos vão se identificar com ele. Imagine, no mesmo dia, perder todos os filhos. Curiosamente, a história de Jó não é necessariamente um conto de tragédia. Parece uma história de tragédia, mas a história de Jó, curiosamente, é uma história de superação. Alguém pode passar os olhos no livro de Jó e o ver como um desafortunado, um azarado, uma vítima da lei do tal de Murphy. Mas se nós atentarmos para a história de Jó, na sua completude, em tudo aquilo que ela nos informa, nós descobriremos que a história de Jó, apesar das tragédias que lhe sucederam, é uma história de superação. E a forma como esse homem lida com as coisas ruins que lhe acontecem, nos ensinam coisas importantes, que podem nos encorajar para superarmos todos os nossos desafios. E eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira reação de Jó diante das tragédias que lhe aconteceram. E o que essa reação de Jó nos ensina. Olha o que diz. Está projetado aqui no telão da igreja. Se você que estiver em casa não conseguir assistir, eu vou falar para você ouvir. Em primeiro lugar, o que é que eu aprendo com Jó? Quando tudo estiver dando errado, ao invés de murmurar, se apegue à presença de Deus. Meus irmãos, eu não resisto em lembrar que a repetição é didática e pedagógica. Então, o pessoal que está aqui no culto presencial vai falar comigo. O pessoal de casa, do YouTube, do Facebook, se desejar, vai escrever nos chats o que nós estamos aprendendo com Jó. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando tudo estiver dando errado, ao invés de murmurar, se apegue à presença de Deus. Que verdade profunda. Jó recebe um monte de notícia ruim. Receber notícia ruim já é um desastre. Já é um descalabro. Imagina receber um monte de notícia ruim. Você recebe uma mensagem no WhatsApp. Alguém dizendo, olha, roubaram a tua casa. Outra pessoa manda mensagem para você, olha, as pessoas te abandonaram. Outra pessoa manda dizendo, olha, pessoas que você ama morreram. Jó recebe múltiplas notícias ruins. E a forma como ele reage, podemos chamar de assertiva. O problema não é sofrer as tragédias, é saber reagir. Como você reage às tragédias que lhe sobrevêm? O texto bíblico nos diz como Jó reagiu, vai ser produzido. Só para a gente lembrar, no versículo 20, depois que Jó escuta as notícias ruins, levaram os camelos, as ovelhas morreram, levaram os jumentos, levaram o gado, mataram os empregados, houve um acidente na casa do teu primogênito, morreu todos os teus meninos, e agora, Jó, o que é que você tem a dizer? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Essa é a reação de Jó. Ele rasga a sua roupa, ele raspa a sua cabeça e ele se ajoelha em adoração.
Talvez para a nossa cultura ocidental não faz muito sentido essas ações de rasgar a roupa, raspar a cabeça e se ajoelhar. Para a nossa cultura talvez não faça muito sentido. Mas na cultura bíblica, as ações ou reações de Jó podem ser consideradas intencionais e espirituais. E eu vou explicar a você, você vai entender. Por que Jó raspou a cabeça? Por que ele rasgou o seu manto, a sua roupa no caso? Por que ele se ajoelhou? Qual o sentido desse tipo de postura de Jó? Quando ele se desfaz da roupa e do cabelo, na realidade Jó estava se desfazendo dos únicos bens que haviam lhe restado. Ele era um homem riquíssimo, o empresário mais poderoso do seu tempo. De repente ele perde tudo. O que é que lhe sobra? A roupa, o manto. Os cabelos também representavam, de alguma maneira, a sua beleza. Lhe sobra o cabelo, lhe sobra a roupa. Quando ele se desfaz do cabelo e da roupa, ele estava declarando que o maior bem que ele precisava para viver não eram aqueles que haviam sido destruídos. A razão de viver de Jó não era o seu gado, não eram os seus negócios. A razão de viver de Jó não era os seus empregados, a sua posição financeira. A razão de viver de Jó sequer era seus filhos, tampouco seus cabelos, sua beleza ou sua roupa. Não era. O maior bem de Jó, queridos irmãos, consistia na presença de Deus. Jó descobre que tinha perdido tudo, mas ainda lhe restava a presença de Deus. Por isso que ele se ajoelha em adoração. Eu não tenho mais filhos, eu não sou mais rico, não tenho mais dinheiro, mas eu continuo tendo Deus. Percebe, irmãos? Ele continua tendo Deus. Por isso que o texto diz que ele se curva e adora. Ele se prostra. É muito comum nós fazermos gestos de acenos a Deus quando as coisas estão indo bem. Quando conquistamos algo na vida, queremos agradecer. Isso é legítimo, continue fazendo. Mas essa postura não pode ser restrita quando as coisas estão caminhando bem. Os momentos maus também exigem de nós uma postura de adorador. Jó se ajoelha em adoração. É incrível isso. Ele não se prostra deprimido. Ele se prostra em adoração a Deus. Curioso, porque Jó ele não murmura. Ao invés de murmurar, ele se apega ao Senhor. Ao invés de murmurar pelas perdas, Jó entende que era um momento oportuno de se achegar ao seu Criador. Quando você sofrer perdas, quando você sofrer graves problemas, lembre-se, é uma excelente oportunidade de se apegar a Deus, de se apegar à tua maior riqueza. Jesus certa feita disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Jesus não está contrariando o desejo de alguém ser rico, de forma nenhuma. A riqueza é um dom de Deus. Trabalhe honestamente e seja rico em nome de Jesus, não tem nenhum problema. Mas Jesus está dizendo que o nosso coração não pode estar apegado àquilo que vemos, àquilo que está nessa vida. Tudo nessa vida é passageiro. Você que é casado, ame o seu cônjuge intensamente, mas acredite, ele não é o seu maior bem. Um dia você não o terá mais. Ou você morre ou ele vai morrer primeiro que você. Eu sei que filhos são bens preciosos, mas os filhos não são o teu maior bem. Acredite,
O maior bem que uma pessoa pode ter é a presença de Deus. Tem um louvor antigo, não sei se posso chamar de antigo, um louvor de 10, 15 anos atrás, que eu gostava muito de ouvir, numa das igrejas que eu pastoreava. A canção diz mais ou menos assim: te seguir, te conhecer, Senhor, é o maior bem que um homem pode ter. É o maior bem, a presença de Deus é o maior bem. Isso é importante destacar porque você não está imune às tragédias. Dores e perdas fazem parte da caminhada. Você já sofreu muito, meu filho? Já sofreu muito, pessoal de casa? Prepare-se, vai sofrer mais. A terra produziu cardos e espinhos depois da entrada do pecado. Tem muita coisa que a gente vai sofrer. A vida vai machucar muita gente ainda. O grande desafio não é se livrar das perdas e tragédias, não é isso. O desafio é aprender a reagir corretamente. Ficar revoltado não vai resolver os problemas. Se revoltar contra Deus, contra os outros, contra si mesmo ou contra as circunstâncias, multiplicará a nossa dor de cabeça. A gente aumenta o problema e não resolve. Irmãos, nesses momentos difíceis é necessário ter sobriedade e espiritualidade. Tem que ser sóbrio. Ao invés de procurarmos culpados ou ficarmos reclamando, devemos lembrar que a nossa maior riqueza não nos foi tirada. A gente costuma, né? Isso é coisa de ser humano. Vamos procurar um culpado. Perdi o meu emprego. De quem é a culpa? Ah, a culpa é do Fábio. Perdi o meu emprego. Não, a culpa é do Montanha. A culpa é dele. Ah, se não fosse Montanha, eu estava até hoje lá. Ah, perdi amigos. A culpa é do Douglas. Ele chegou lá, aquele jeito dele carinhoso, amigável. Todo mundo só quer saber do Douglas. Ninguém quer saber de mim mais. Meu irmão, pare de culpar os outros. Para de reclamar da vida. Para de se achar pequeno demais. Para de querer ser a vítima. Para com isso. Ao invés de murmurar, reclamar, lembre-se, a tua maior riqueza ainda está preservada. Deus continua presente. Mesmo quando tudo estiver dando errado, o Senhor estará disponível. Lembre-se disso. Podemos buscá-lo a qualquer tempo. Jeremias diz, Isaías fala também, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Podemos buscá-lo em qualquer tempo para superar o que estamos passando. Melhor remédio para a superação. Melhor remédio para enfrentar os obstáculos da vida. É a presença de Deus. Melhor remédio. Dias ruins, queridos irmãos, não justificam o mau humor e nem murmuração. Cuidado, se você for guiar o seu humor pelas circunstâncias, você vai ser um ser humano ranzinza. Porque fala sério, a gente apanha muito nesse mundo, né? Se a gente for reagir com o nosso humor, aquilo que a gente passa, a gente vai maltratar muitas pessoas. Teus problemas não justificam um mau humor que você possa manifestar, não. E nem muito menos murmuração. Dias ruins existem para que possamos buscar a Deus com intensidade. Lembre-se de Jó. Ah, eu perdi tudo? Tá bom. Gostava desses cabelos que eu ia lá na Graça e na Sara cuidar. Eu vou arrancar os cabelos. Eu gostava dessa roupa que eu comprava que é de grife. Eu não preciso da roupa. Eu não preciso do cabelo. Eu não preciso de nada, então eu me ajoelho e adoro ao Senhor, porque o Senhor é quem eu mais preciso, o Senhor é o meu tesouro mais precioso. Mais precioso, Jesus disse, eu falei do que ele falou, tesouro não é da terra, ajuntem tesouro no céu. Nosso maior bem está no céu. Asaf, no Salmo 73, ele diz assim, a quem tenho eu na terra, que eu queira mais do que o Senhor.
Não há no céu quem eu queira mais do que o Senhor. O Senhor é a minha maior paixão. O Senhor é o meu maior amor. O Senhor é o meu tesouro maior. Ao invés de murmurar, quando tudo estiver dando errado, quando a tal da lei de Murphy estiver na sua vida, lembre-se, não murmure. Busque ao Senhor. Mas tem uma segunda verdade. Olha a segunda verdade. Quando tudo estiver dando errado, confie na soberania divina. Eu vou falar com o pessoal do culto presencial, para o pessoal de casa aqui nos ajudar escrevendo, porque o pessoal está escrevendo. Eu estou vendo aqui no YouTube. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quando tudo estiver dando errado, confie na soberania divina. Eu falei para vocês que quando Jó recebe as notícias, ele se curva em adoração. E após se curvar, Jó ele emite as seguintes palavras. Olha o que Jó diz lá nos versículos 21 e 22. É poético. O livro de Jó é um livro poético, mas é uma poesia com propriedade. Uma poesia experiencial. Olha o que ele diz. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas que reação tremenda de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nessas palavras, queridos, nosso irmão Jó, ele está demonstrando confiança nos cuidados de Deus. Quando a gente fala de soberania, a gente está falando que Deus controla tudo. Que Deus controla o destino. Que Deus controla o futuro. Deus controla todas as coisas. Jó revela confiança. Parece que a gente tem uma facilidade enorme de confiar em seres humanos. Todas as vezes que eu vou à Baixada Santista, faz parte do meu campo de trabalho, a gente passa depois do pedágio por uma ponte muito alta. Eu sempre que passo por lá, eu reflito, eu falo até para minha esposa. É uma ponte muito alta, que foi construída por homens. Eu passo lá e fico pensando, já pensou se não construíram direito esse negócio? E essa ponte desmorona aqui, quanto carro vai cair? O meu carro vai cair, eu vou morrer. Mas a gente passa, a gente confia em homens. Quando a gente pega um ônibus, pega o Uber, a gente confia em quem está pilotando. Quando a gente pega o avião, a gente confia. A gente não sabe se aquele que está pilotando, dirigindo, ele tem experiência, se é uma pessoa prudente, não sabemos, mas nós confiamos. Por que temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Irmãos, Deus, Ele é perfeito. Jó confiou no Senhor. Sabe o que Jó pensou? Se Deus cuidou de mim nos dias de prosperidade, nos dias que eu tinha muita grana, eu tinha muitas pessoas ao meu lado, por que Ele não vai cuidar de mim nos momentos complicados da minha vida? Por acaso existe coisa difícil para o Senhor? Claro que não. Ele é o Deus da prosperidade, mas é o Deus da escassez também. Ele é o Deus que cuida de mim quando tudo vai bem, mas é o Deus que cuida de mim quando tudo vai mal. Se Ele se preocupa comigo quando eu estou amparado pelas coisas que estão ao meu redor, quanto mais vai cuidar de mim quando eu estiver desamparado? Sabe por que a gente tem dificuldade de confiar nos cuidados de Deus? É por causa da natureza pecaminosa. Nós somos corrompidos pelo pecado. A gente costuma associar o agir de Deus aos momentos tranquilos. Está tudo tranquilo, Deus está agindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus também age nos momentos turbulentos. Deus age na turbulência também. Deus age. Volto a falar aqui o exemplo do piloto do avião. Quando o avião está sob estabilidade no céu, a viagem tranquila, tem um piloto comandando. Ele está pilotando. Em um dado momento na viagem de avião, quem já teve essa experiência sabe, que é chamada de turbulência, o avião treme, ele chacoalha, o piloto continua comandando o avião.
Deus, ele pilota a sua vida quando tudo vai bem, nos momentos de instabilidade. Quando estiver balançando, parecer que vai cair, não esqueça. Lá, pilotando a tua vida, Deus continua no controle. Lembre-se disso. Ele controla tudo e vai fazer com que tudo termine bem. Rapaz, essa frase é digna de status de WhatsApp e digna de glória a Deus da gente. Eu vou repetir. Deus controla tudo e vai fazer com que tudo termine bem. Ele vai fazer tudo terminar bem. Era nisso que Jó acreditava. O meu Deus controla tudo e tudo vai terminar bem. Jó acreditava na soberania divina. Acreditar na soberania divina implica a crença que o Senhor controla todas as coisas. Essa verdade precisa nos dominar. Se Deus está no comando, é possível superar qualquer fase ruim que estejamos passando. A fase está complicada? Volta a falar do Murphy. Está vivendo o período de Murphy? Vai passar. Murphy não descobriu essa teoria está na Bíblia. A Bíblia fala que todas as coisas passam. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Jó 42:12, o final da história deste homem, irmãos. Parece aqueles filmes bacanas que você assiste, o camarada sofre, mas no final, olha como acaba a história de Jó. Uma história real que poderia ser um filme. Olha o que a Bíblia diz, Jó 42:12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Aleluias. Se você ler o capítulo 42, você vai ficar emocionado, porque Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Deus restitui em dobro. Ele era um dos homens mais ricos do seu tempo, quando não tinha perdido absolutamente nada. Agora ele era 2 vezes mais rico. Deus abençoou a Jó mais do que no início da sua vida. A confiança em Deus foi compensatória para Jó. A história dele se tornou um exemplo de superação. Por isso que nessa série estamos pregando sobre ele. Ele superou, irmãos. Você que reclama, você que murmura, olha para Jó. Lê a história de Jó. Eu contei parte das coisas que ele perdeu, mas a Bíblia fala que ele perdeu a saúde também. Que da ponta do pé até a cabeça, ele foi tomado por chagas, por úlceras, por caroços malignos. O seu corpo ficou apodrecido, a ponto de cheirar mal. Todos o abandonaram. Sua esposa, que permaneceu ao seu lado, em dado momento não entendeu porque Jó não blasfemava contra Deus e disse: você continua adorando? Amaldiçoa esse teu Deus para que você morra logo. Olha o teu sofrimento. E Jó, a Bíblia diz que não pecou com suas palavras contra o Senhor. Ele continuava acreditando que Deus estava cuidando da sua vida, cheio de doença, sem 1 centavo no bolso. Você se familiariza com isso? Tem doença na sua vida? Jó tinha muita doença. Jó não tinha dinheiro. De repente, aqui muitos de nós nos familiarizamos, né? Pastor, eu estou sem dinheiro mesmo também. Eu estou me familiarizando com Jó. Cartão de crédito está estourado. Estou vivendo no limite do cheque especial. A minha vida está uma bagunça. Deus continua no controle. Não importa as coisas ruins que possamos ter passado, Deus continua à frente. Nosso papel consiste em não murmurar e continuar confiando no Senhor. As coisas ruins vão passar. Se continuarmos em comunhão com o Senhor, Ele fará da nossa biografia uma história de superação. Vamos ficar em pé, irmãos? Os meus 30 minutos acabaram de encerrar. É o tempo que eu tenho para pregar. O pastor dessa igreja é rígido, rigoroso. Não pode passar de 30. Ele mandou comprar um cronômetro aqui, que fica aqui, apitando. Acabou de apitar nos 30. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a superar. Você não pode desistir da sua luta. Você precisa reagir.
Jó não murmurou. Ao invés de murmurar, ele se apegou a Deus. Ele entendeu, olha, para ser feliz eu não dependo das coisas que eu tenho nessa vida. E olha que Jó perdeu coisas valiosas, perdeu filho, gente. Fala para uma mãe isso, se ela vai tentar entender Jó. E perdeu todos os filhos no mesmo dia. Imagina. Mas Jó dizia, o Senhor seja louvado, Ele me deu, Ele tomou. Eu vim sem nada para esse mundo, vou sair sem nada. Se essa é a vontade de Deus, cumpra em mim a vontade do Senhor. Cumpra em mim a sua perfeita vontade. Jó foi resiliente, um desbravador nas suas batalhas. E no final da sua história, a Bíblia diz que Deus o abençoou mais do que no início. Deus tem uma história de final feliz para você. No final, tudo vai terminar bem. Uma vez eu escutei essa frase de alguém. Se ainda não estiver bem, é porque ainda não é o fim. No fim, tudo termina bem. Se ainda não está bem, porque não é o fim. Está no processo. O problema é passar pelo processo com dignidade. Deus quer que você passe com dignidade. E nós vamos conversar com Deus. Essa série de mensagens nos ajuda a nos instigarmos a vencermos as barreiras que estão diante de nós. O crente em Jesus, ele precisa ser humilde nos seus relacionamentos. Ele precisa ser humilde no seu comportamento para com Deus. Mas ele precisa ter grandeza para enfrentar suas dificuldades. Às vezes a gente tem grandeza para enfrentar as pessoas e enfrentar Deus. E a gente é humilde para enfrentar nossos problemas. Problemas se enfrentam com grandeza de espírito. Parece que eu estou perdendo a batalha, mas eu tenho fôlego, eu vou continuar. Eu vou continuar. Essa semana eu falei muito nos pequenos grupos, como começamos a superação, a série Superação, eu falei muito de um filme do Rocky Balboa, né? Rocky Balboa apanhava, mas ele resistia. Irmãos, podemos apanhar sim, mas a gente resiste. Porque Deus está ao nosso lado e no Senhor nós somos mais que vencedores. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Vamos orar ao Senhor? Você pode orar comigo, você de casa, você aqui, você que tem pedido de oração, apresenta ao Senhor, você que se identificou com as questões que foram mencionadas na mensagem, apresenta a Deus agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro, agradecido por essa palavra que o Senhor tem nos dado, uma palavra que o Senhor, Ele manifestou ao nosso coração. Jó foi um personagem exemplar. Ele enfrentou momentos que nenhum de nós gostamos de enfrentar, porém ele foi vitorioso. Ele conseguiu superá-los e a sua maneira, a sua postura diante de todas as perdas e dores nos ensinam que o Senhor é a nossa maior riqueza, nos ensina a nos apegarmos em Ti, a não murmurarmos, a não procurarmos culpados, mas a reagirmos com grandeza. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, o mesmo Espírito que estava na vida de Jó, ele possa tomar o nosso coração, possamos ter esse espírito de bravura, esse espírito corajoso, que possa se nos ajudar a vencer todos os fantasmas, todos os dilemas, tudo aquilo que se antepõe à nossa caminhada. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão abatidos por conta de enfermidades. Eu oro por aqueles que estão abatidos por conta de problemas de natureza financeira, por aqueles que estão abatidos por conta de uma tragédia que lhes tenham sucedido. Deus, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos que Tu és o soberano, aquele que controla todas as coisas e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente certamente descansará. Deus, queremos descansar à Tua sombra, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso lugar mais forte, Tu és o nosso libertador. Pai, nós confiamos em Ti. Nos ajuda, Senhor. Levanta aqueles que estão cabisbaixos. Deus, arranca do nosso coração todo espírito de amedrontado, que nós possamos no nosso coração
Tem espírito de luta, meu Deus, possamos reagir com resiliência e superarmos todos os nossos desafios. Deus, faça a gente acreditar que existe um tesouro dentro de nós, um tesouro que nos faz mais que vencedores. Abençoe os teus filhos, os pedidos de oração, que a tua bênção seja concedida a eles, ao pessoal do culto presencial, ao pessoal que está em casa, que a bênção do Senhor lhes seja liberada e todos eles possam passar pelo processo com louvor, acreditando que no final tudo vai terminar bem. Em nome de Jesus, sob a tua palavra, meu Deus, eu oro e creio, porque eu oro no nome que está acima de todo nome, o poderoso nome de Jesus. Deus, abençoe os negócios, abençoe a saúde, abençoe as famílias, abençoe a espiritualidade dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Se você crê, você diz amém. Se você desejar, levante suas mãos, um momento de adoração a Deus, como João fez. Diga bendito seja o nome do Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, elogie e glorifique a Jesus. Ele merece, Ele é o Deus de Jó, mas Ele também é o nosso Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para sempre.